Olá pessoal, como vai? Estamos nessa nossa terceira semana, caminhando nessa jornada poderosa, essa jornada profética, falando sobre o lugar certo. Como é bom descobrir esse lugar, porque é nesse lugar que a gente vai viver a melhor parte, eu diria que a melhor da intensidade daquilo que é a nossa identidade em Jesus. Então, na semana anterior, falamos sobre alguns aspectos que certamente colocam a gente de uma certa forma diante desse lugar certo, até mesmo a tomar alguns cuidados. E falamos aqui sobre o quanto Ezequiel, mesmo num lugar extremamente desafiador, ele estava vivendo o seu lugar certo. Então precisamos só entender que algumas configurações de lugar certo nunca terão a ver somente com esse lugar bonito, perfeito, onde tudo vai funcionar perfeitamente, mas nem sempre. Por exemplo, Babilônia não era um lugar tão assim carregado de coisas belas e maravilhosas. Pelo contrário, o povo estava sendo exilado, o povo estava sendo oprimido, mas ali era o lugar onde Ezequiel estava vivendo a essência e a integridade e a totalidade do seu chamado. Exemplo que eu também mencionei, quero só frisar com você que o lugar certo, chamamos assim o nosso segundo encontro, de você não será dono. Porque mesmo que nesse lugar certo você esteja vivendo as coisas mais maravilhosas, as coisas mais poderosas, você nunca terá propriedade sobre esse lugar. Será sempre no nível de autoridade. Teremos autoridade, mas nunca a propriedade. Isso significa que nesse lugar certo vamos continuar, ainda que na autoridade, precisando ser submissos, precisando ser obedientes, precisando ser uma resposta do céu nesses lugares. Precisaremos ser aqueles e aquelas que vão manter a chama de um compromisso, fixado em ser uma resposta de Deus. Mas hoje eu quero também falar sobre quando a gente está num lugar que talvez seja um lugar desafiador, mas aquele lugar que você quer sair. É um lugar que você não considera um lugar certo, é um lugar que você talvez tenha muitas perguntas. Por que você foi parar nessa condição? Eu quero falar de um homem, de um personagem que carrega uma história muito poderosa. A Bíblia fala dele e chama ele de Mefibosete. Mefibosete, sabemos que ele carregava o DNA da realeza. Era filho de Jonatas, filho de Saul. Então, Mefibosete tinha ali na sua origem aquele sangue da realeza. Ele estava certamente separado para ser um sucessor no trono. Talvez dentre os irmãos, enfim, ele estava ali nessa linhagem real. Mas a Bíblia conta, no livro de 2 Daniel, segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 4, vai dizer que algumas coisas aconteceram. Um acidente aconteceu. Na matança de todos os familiares de Saul, aquele menino leva um tombo e as suas pernas são afetadas. É quando você pode lembrar de algumas coisas que te aconteceram, talvez há uma semana, um ano, alguns anos atrás, e alguns acidentes que colocaram você numa condição limitada e fez você parar em alguns lugares. O nome do lugar em que Mefibosete foi levado chama-se Lodebar. Lugar de vergonha, lugar de descarte, lugar aonde algumas pessoas não normais, não perfeitas, eram condenadas a ficar. E eu fico pensando e trazendo para mim e para você, quantos desses lugares têm guardado príncipes e princesas? Porque vitimados por um acidente, por uma fatalidade, acabam sendo arrastados por uma questão de sobrevivência para esses lugares. Mas entenda uma coisa, aquilo que já foi colocado em você por Jesus, aquilo que já foi gerado nele, entenda que algumas circunstâncias temporárias, eu quero frisar com você esse ponto,
temporárias, porque algumas dessas coisas elas são temporárias. Mas como assim? Eu fiquei marcado, eu estou defeituoso, eu sofri um acidente, uma queda, eu sofri uma decepção, eu sofri algumas situações que me colocaram, me condicionaram a um estado. E eu quero te afirmar que nenhum estado, sem ser o estado de uma nova criatura, ele é definitivo. Por isso que quando Mefibosete vai para Lodebar, ele cresce, ele era só um bebê. A palavra diz que alguns anos se passaram, pode se passar algum tempo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu falei aqui na semana passada, no nosso episódio anterior, dessa jornada falando sobre o lugar certo, e eu falei que Paulo carrega algo interessante quando ele fala em Atos 20. Olha, eu acho que até a prisão, os açoites, as aflições, tudo isso pode me estar reservado. Mas uma coisa eu declaro, que nada mais importa, a não ser cumprir e viver o chamado e a carreira e o ministério que me foi delegado. Quando Mefibosete encontra-se em Lodebar, talvez na cabeça de Mefibosete, nunca ele poderia imaginar que algumas coisas poderiam acontecer e essas coisas em Deus fossem capazes de arrancar Mefibosete daquele lugar que eu quero chamar de o lugar errado. Um lugar errado porque era um lugar que acomodava baseado na deficiência de Mefibosete. Mas a palavra conta, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, e eu separei aqui o versículo 4 e o versículo 5 para ler com você nesse tempo. Diz assim: Então disse o rei Davi a Ziba: Não há mais nenhum da casa de Saul, nenhum descendente, para que eu possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba então disse ao rei: Meu rei, Jonatas teve um filho, e esse filho é um aleijado. Ele é aleijado de um dos seus pés. E o rei então disse a Ziba: Aonde ele está? Me diga. Então Ziba respondeu ao rei: Eis que ele está na casa de Maqui. E nessa casa, filho de Amiel fica em Lodebar. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que nunca foi projetado ou cogitado, porque a aliança que Davi tinha realizado com Jonatas foi uma aliança particular. Nenhum dos descendentes, até porque não se imaginava que alguém poderia sobreviver quando veio aquele ataque à família de Saul. Mas o que eu quero te trazer à memória é que uma aliança que Deus fez com você, uma promessa que Ele realizou em você, com você, essa promessa, ainda que muitas pessoas que você certamente fica aguardando com que elas possam fazer algo por você, talvez elas não saibam nada sobre a promessa de Deus. Talvez elas não consigam nem imaginar do que Deus tratou no céu a seu respeito. No entanto, no momento certo, diz a palavra que Davi perguntou se havia algum sobrevivente. E aquele servo chamado Ziba disse: tem um, Mefibosete, o nome dele. Ele é aleijado e mora em Lodebar. A palavra diz, na continuação, que Davi mandou buscá-lo. E eu quero falar nesse ponto exatamente sobre essa capacidade que o nosso Deus tem de nos arrancar de alguns lugares errados. Errados porque não tem a ver com esse lugar, não tem a ver com a promessa que Ele fez. Esse lugar não tem a ver com aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele preparou para cada um de nós. E a gente não faz ideia de como sair de alguns desses lugares. Até porque, em algum momento, a gente chega a acreditar que estamos condenados definitivamente a viver nesses lugares. O que acontece é que Ziba vai buscar Mefibosete fica surpreendido. E quando ele vem para o palácio, a palavra diz que Davi deu um lugar à mesa. Isso era contra todos os parâmetros, contra todos os protocolos. Nenhum aleijado poderia sequer entrar na cidade, passar pelos portões, quanto mais entrar no palácio, quanto mais entrar na sala do rei e quanto mais sentar na mesa do rei e comer com ele.
O que eu quero te mostrar nesse momento, através dessa palavra, falando sobre o lugar certo, é que não importa os lugares errados em que você se encontra, ou que algumas circunstâncias te levaram, Deus vai fazer tudo o que for preciso. A aliança dele, o pacto dele na cruz, é suficiente para arrastar você de todos esses lugares de vergonha, Lodebar, lugar do escárnio, lugar do desamparo, lugar, sabe, de aleijados. Muitas das vezes você foi medido pela sua deficiência. Muitas das vezes você foi descartado por causa dos seus acidentes. Muitas das vezes você foi ignorado por causa das suas falhas. Mas entenda que existe uma aliança em Deus. Jesus estabeleceu uma aliança e essa aliança ela é poderosa. E é nessa aliança que você tem todos os dias, ainda que provisoriamente, no lugar errado, você precisa acreditar que essa aliança é suficiente, é poderosa, ela é generosa em Deus para te encontrar nesse lugar e arrastar você daí, tirar você daí e fazer com que todos os protocolos. Sabe o que me chama muita atenção? É que Deus é poderoso e sempre nos mostrou enquanto um Deus manifesto na terra, enquanto um Deus profético, andando no meio dos profetas, agindo no Antigo Testamento, no período histórico, no período dos reis, não importa, mas ele sempre mostrou-se um Deus superior a todos os protocolos. Ele tirou pessoas que, sabe, não tinham nenhuma condição de estar em alguns lugares. Eu não consigo falar com você e não lembrar de Neemias. Era um copeiro. Primeiro era um escravo, depois um copeiro do rei. E agora ele está indo reconstruir os muros. E agora ele é governador de uma nação. Quando Mefibosete, então, ele é trazido, vários protocolos, ele não poderia entrar na cidade, agora ele entra na cidade. Ele não poderia entrar no palácio, ele entra no palácio. Ele não poderia entrar nos aposentos, na sala de estar do rei. Ele entra na sala de estar do rei e ele não poderia sentar na mesa, ele senta na mesa. Ele não poderia comer com o rei e ele está comendo com o rei. Eu quero fechar essa nossa semana profética falando sobre o lugar certo, que não importa quantas barreiras você possa encontrar ou identificar, todas elas são superáveis pelo poder que há na aliança de Deus com você. Eu quero te dizer nesse tempo, nessa nossa terceira semana, declarando uma coisa: existem palavras de Deus que foram liberadas, existem palavras de Deus ao seu respeito, existem palavras de Deus que fazem talvez sentido para você apenas e você não faz ideia de como elas vão acontecer. Eu quero te dizer, vai começar acontecendo entre Deus removendo você de lugares que você não consegue sair sozinho, lugares que você não tem como reagir sozinho. Então eu quero só te convidar a uma coisa: permita-se, entregue o seu caminho ao Senhor e Ele vai entrar por esse caminho, Ele vai arrancar você de alguns lugares e vai trazer sobre você vida, verdade, e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua história. Eu quero finalizar essa palavra fazendo você entender que Mefibosete superou tudo que você nem imagina, superou todas as barreiras, os procedimentos naquele tempo, daquela época, e sentou exatamente no lugar certo, no lugar que ele havia nascido para ocupar, mas que um acidente, mas que algumas fatalidades que vieram sobre a família de Mefibosete fizeram com que ele, talvez por um bom tempo, não acreditasse mais ser possível. Se você também está acreditando não mais ser possível algumas coisas pelo que te aconteceu, eu quero hoje, nesse tempo, fechando esse propósito, essa semana, essa terça-feira, dizendo: ei, se você carrega uma palavra, existe uma palavra de Deus sobre você, sobre um lugar que Ele vai te colocar, sobre um lugar ministerial que Ele vai te usar, sobre um lugar ministerial que Ele vai realizar algumas coisas, sobre um lugar nele que Ele vai realizar e vai modificar algumas coisas. Ei, se prepare, permita-se, entregue o seu caminho. E eu não tenho dúvida de que, como ele fez com Mefibosete, vai mandar chamar, vai mandar trazer, mas tudo vai acontecer para que eu e você estejamos certamente sendo encaminhados,
sendo lançados no lugar da manifestação da palavra de Deus. Então, eu fecho esse tempo te inspirando, te chamando a acreditar. Mefibosete talvez não tinha nenhum motivo lógico, natural, mas ele não teve a oportunidade de saber que havia uma palavra de Davi com seu pai firmando esse compromisso. Mas você sabe que há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus que delibera sobre nós, que o cuidado dele não vai faltar, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e que o maior interessado em colocar você no lugar certo é ele, e que mesmo quando nós não pudermos fazer mais nada, apenas desejando estar nesse lugar certo nele, talvez você só precise aguardar o tempo e acreditar que ele vai entrar por esse caminho e vai começar a realizar algumas coisas que um dia ele selou e validou como aliança. Se prepare para isso, se entregue a isso, e eu não tenho dúvida de que em breve nós vamos falar sobre testemunhos desse tempo em nome de Jesus. Vamos caminhar juntos, fique na paz e até a nossa próxima semana. Deus te abençoe.